Olá, meninas do estúdio Najwa Zaidan, tudo bem? Espero que todas estejam super bem. Voltamos então com a nossa segunda e última aulinha de férias, a continuação das nossas aulinhas de árabe. E hoje, como eu havia prometido, nós vamos entrar com o sim, não, cumprimentos, despedidas e algumas palavrinhas mais usadas no vocabulário aqui no dia a dia, tá? As expressões egípcias mais usadas, ok? Bom, eu peço desculpa a vocês pela demora, né, de gravar essa aula e pela minha cara meio de zumbi, mas eu ando pegando muita gripe, tá muito frio aqui no Egito, a gente tá com uma média aí de 6 graus, tá bastante frio, e com esse entra e sai, né, de dentro de casa, o aquecedor fica ligado, e o aquecimento, né, deixa o apartamento quentinho quando a gente sai, pega aquele frio, aí entra no quentinho e sai no frio e assim vai, né, e isso tá me rendendo aí gripe atrás de gripe. Mas enfim, vamos lá então para a nossa aulinha, ok? Meninas, vou começar então pela afirmação, tá? Deixa eu pôr meu óculos. Vamos então lembrar de algo bem legal que a gente escuta aí bastante no Brasil, que é aliás, falando em Brasil, ó, eu tenho aqui minha amada Avenida Paulista, um quadro gigante, ó, para matar a saudade, né, da minha terrinha. Enfim, vamos lá então. A gente ouve bastante aí, né, galerinha, aiua, 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 né, e a gente acha que é sim. Sim, é sim. Mas não no sentido próprio, tá? Do sim. O sim, né? Real, assim, no sentido de sim, sim. Aqui a gente fala não, ok? Não. Então, por exemplo, alguém fala, e a Cris? Eu vou responder, que, né? Sim. Então, eu vou responder, não, tá? Não vou responder aiwa. Por que isso? O que é o aiwa? A diferença do aiwa pro não. O não é o sim, propriamente dito. O aiwa é uma variação, tá? Como um aê, como um isso, tá? Acredito que até o isso se encaixe melhor, tá? Então, por exemplo, Cris, você tá fazendo café? Eu posso responder não, sim. Ou eu posso responder, aiwa, isso, tô fazendo café, tá? Então, vamos lá. O sim, propriamente dito, não. As variações para o sim, aiwa, mexe a gente escuta muito aqui, tá? O mexe é o famoso isso também, tá? É o nosso tá bem? E a gente também tem o hader, que é uma afirmação no sentido de pode deixar, né? Vai ser feito, ou vai ser concluído, ou hader no sentido de opa, tá bom, tá bem? E o sar. O que é o sar? O sar é certo, tá? A gente usa como uma afirmação no sentido, tá certo, entendeu? Deixa eu explicar. Eu sei que fica meio confuso, né? Tanta coisa, mas é que nem aí no Brasil que a gente fala, tá, isso, tá certo, beleza,
Entendeu? Então, assim, aqui também a gente tem essas variações, tá? Então, vamos lá. Eu vou repetir as variações afirmativas. Sim, não e as variações para uma afirmação. Mexe, Hader, Iowa, Sar. Ok? Vamos então agora para a negação, tá? Como que a gente fala não aqui, propriamente dito? Não. A gente fala lá. Lá. Ok? Isso é o não propriamente dito. Por exemplo, o meu Huguinho aqui tá fazendo bagunça. Eu falo para ele parar, né, em português, não. Se for em árabe, eu vou falar para ele lá. Ok? Não. Aí nós temos o não no sentido de entrar esse não em frase, tá? Eu não vou falar, por exemplo, Cris, foi você que pegou isso? Eu não vou falar lá, no sentido de não fui eu, tá? Se eu quiser me expressar com numa frase usando negação, eu vou usar mish ou mosh, é a mesma coisa, tá? Mish ou mosh. Então, por exemplo, Cris, você pegou isso? Eu vou responder, eu não. Como é que vai ficar isso? Vai ficar Mish Ana. Mish não, Ana, eu. Ou Mosh Ana. Mosh não, Ana, eu. Ok? Então, ó, sempre que for usar, por exemplo, o não, né? Para você dizer que não alguma coisa, né? Algum ato, alguma ação, a gente usa mish ou mosh. Tanto faz, tá? Então, por exemplo, Cris, foi você que fez isso? Mishana, não fui eu, tá? Cris, minha caneta tá aí? Não, não tá aqui. Mish Rena. Mish, não, Rena aqui. Tá? Deu para entender um pouquinho? Espero que sim, tá? Então, Cris, você quer café? Não. Cris, você quer café? Lá. Não. Tá bem? Então, essas são as duas variações para o não. Lá, no sentido não, não. E o mish ou mosh, que significa entrar o não em uma resposta, em uma ação. Tudo bem? Vamos agora, então, para o talvez. Ok? Aqui a gente não usa a palavra talvez. A gente usa a palavra possível ou não possível. Então, como é que fica isso? Possível, tá? Talvez. Mumkin. Não possível. Mish. Olha lá o mish aí de novo. Mish mumkin. Não é possível, tá? Cris, você vai sair hoje? Mumkin. Significa, Cris, você vai sair hoje? Talvez, é possível, tá? Cris, você vai sair hoje? Não, não vou. Possivelmente não. Ou talvez não. Cris, você vai sair hoje? Mish mumkin. Possivelmente não. Ok? Então, vamos lá. Talvez, mumkin, não, talvez não, né? Mish mumkin. Só que não se esqueçam, não é talvez, é possível. Possível e não possível. Tá bem? Que mais? Vamos, então, agora
obrigada, shukran. Muito obrigada, shukran gidan. Muito obrigada, shukran, obrigada, gidan, muito. Shukran gidan. Ou somente shukran. Ok? Com licença, né? Eu tô indo tô querendo passar e quero pedir licença pra pessoa. Como que a gente vai falar isso? Lau samart. Lau samart. Lau samart. A pessoa sabe que eu tô pedindo licença. Lau samart também pode ser usado no sentido de chamar alguém. Por exemplo, eu estou num restaurante, eu quero chamar o garçom. Lau samart. Tá? Com licença, por favor. Tá bem? Aí, como a gente responde esse com licença? Tá? Nós vamos responder esse com licença no sentido de dá licença, toda, né? Tô chamando alguém, por favor, né? Lau samart. A pessoa vai dizer, pois não, né? Como a gente responde? Como a gente fala isso? Então, lau samart, se for para homem, eu vou falar, fadal, pois não, ou por favor, né? Tipo, pode passar. Se for para mulher, lau samart, fadali, fadali, fadal para homem, fadali para mulher. Deu, gente? Deu para entender? Então, lau samart, com licença, ou por favor, com licença, né? Tô chamando. Resposta: fadal para homem, pois não. Para mulher, fadali. Tá bem? Vamos agora para o cumprimento. Aquela famosa expressão que a gente ouve bastante, né? Assalamu alaikum. Né? O que significa o assalamu alaikum? Significa que a paz esteja sobre você, tá? Então, esse é o mais usado aqui, tá? Assalamu alaikum. Você vai responder o alaikum salam, né? Que esteja sobre você, tá? Você tá desejando que a paz esteja sobre o outro. Então, assalamu alaikum, o alaikum salam, tá? E depois disso, aí vem, né, aquela enxurrada de tudo bem, tá? Só que aqui no Egito, ninguém usa o tudo bem no sentido de só uma palavra. Oi, tudo bem? Tá? Eles usam tudo bem? Como é que você tá? Como vão as coisas? Tudo junto, tá? Então você ouve assim um monte de pergunta, tá? Quais são essas perguntas mais comuns, tá? Depois do salamu alaikum, o alaikum salam, Izeiak, Amelie, Enta quaiesa, enta quais, enti quaiesa, tudo isso junto. Imagina, você fica com aquela cara de nossa, né? Mas é assim mesmo aqui, tá? Então, o que significa tudo isso que eu falei? Todas essas palavras que eu falei, todas elas têm o mesmo significado de tudo bem, tudo bom, como vai, tá? Então, quais são elas? Izeiak tem diferença para homem e para mulher, tá? Aí complica um pouquinho, tá? Então, Izeiak é para homem. Izeiak é para mulher. Amelie, tanto para homem quanto para mulher, tá? Enta quais, você tá bem, tá? Só que para homem. Enta quais, enta, você no masculino. Para mulher, enti quaiesa, enti, você no feminino.
Quaiesa para mulher, tá? Tudo bem no sentido feminino da palavra. Então, no sentido masculino, enta, você no masculino. Quais, tá bem? Tá? Para mulher. Enti, você no feminino. Quaiesa, tudo bem no feminino, tá? Eu sei que é meio complicadinho isso, tá bem? Mas como eu falei, né, gente, é questão de uso, tá? Pra gente ir exercitando e isso vai acabar ficando fluente, tá bom? A resposta para tudo isso, gente, você pode dar um monte de resposta, mas aqui mais se encaixa quando se você tiver meio, tipo, nossa, né? Não sei o que responder, é tanta coisa. A melhor resposta que você pode dar é Alhamdulillah, como Deus quiser. Entendeu? É a melhor resposta que você pode dar. Então, e a Cris? Ezeiek? Amelie? Eu respondo Alhamdulillah. Ou se você quiser ir um pouco mais além, Alhamdulillah, Kulu tamam. Significa o quê? Como Deus quer, tudo bem. Tá? Kulu tamam, tudo bem. Ok? Então, vamos lá? Resposta. Alhamdulillah, Kulu tamam. Pronto. Ok, pessoal? Isso é bem para simplificar. Ou, se você quiser responder e se esquecer, né? Quando você diz Alhamdulillah, tá respondido. Como Deus quiser. Tá bem, gente? Muito bem. Terminando as afirmações, negações e cumprimentos, eu vou passar para vocês as expressões mais comuns usadas aqui no Egito, tá? Você ouve muito isso na rua, conversando com alguém. Você sempre vai ouvir essas palavras no meio da conversa. Quais são elas? Yarab. O que significa Yarab? Meu Deus. Tá? Que mais? Astaghfirullah. Alguém com uma cara meio tensa ou nervosa vai falar Astaghfirullah. O que significa Astaghfirullah? Significa quando você pede... não é só perdão para Deus, tá? Mas é uma expressão usada como meu Deus, no sentido de, meu Deus, me desculpa. Mas me desculpa, não você falando para o outro, tá? É você falando para você mesma. Difícil, né, gente? Mas são os ossos do ofício de se morar fora ou de se falar outra língua, tá? Existem algumas palavras que não têm exatamente uma tradução, tá? Mas ela tem um significado, não é que ela tenha uma tradução. Ela não tem tradução, mas ela tem um significado, tá? Geralmente, esse Astaghfirullah, as pessoas falam, por exemplo, nossa, você viu o terremoto? Teve o terremoto na Turquia e na Síria. Astaghfirullah. Tá? É um meu Deus no sentido de, sabe, de que algo ruim aconteceu, tá? Então, assim, você escuta muito, tá? Você, por exemplo, tá lá no seu carro dirigindo, vê uma batida, tá? As pessoas falam aqui, Astaghfirullah, tá bom? Então, o significado disso, espero que vocês tenham entendido, porque não tem uma tradução exata para o português, tá? É uma tradução significativa, tudo bem? Vamos lá. O que mais vocês vão ouvir muito? Bolaque. O que significa bolaque?
significa olha aqui, mas não olha aqui no sentido de olhar, tá? É no sentido de, ó, presta atenção em mim. Ó, tô falando, tá? Esse é o significado de bolaquê. Então, muitas vezes, quando você tá numa roda de pessoas, tá? E, por exemplo, alguém tá falando tudo e você quer falar também. Você fala, bolaquê. Significa, ó, olha aqui. Tá? Ó, eu tô falando agora. Tá? É esse o significado. Vocês vão ouvir muito as pessoas falando aqui, bolaquê. Tá? Algo que você vai ouvir muito também é aquilo que eu já falei naquela parte de afirmação, que é o mexe e o rather, tá? Que mais? Vocês vão ouvir bastante Stani Shoaya. O que significa? Espera um pouco, tá? Stani Shoaya. Cris, Stani Shoaya. Cris, espera um pouco, tá? Vocês vão ouvir bastante isso também. Vão ouvir muito também. Tala Rena. Significa o quê? Vem aqui. Tala. Tá? Você pode... muita gente usa no curtinho. Tala. Cris, tala. O que eu vou responder? Mexe. Tá? Ou Tala Rena, vem aqui. Tá? A resposta vai ser a mesma. Mexe. Stani Shoaya. Mexe, Stani Shoaya. Cris, Tala Rena. Cris, vem aqui. Mexe, Stani Shoaya. Tá bom. Espera um pouco. Tá bem? E, para finalizar, vocês vão ouvir muito Yala e Yalabina, tá? Yala significa vamos, tá? Na verdade, Yala significa vai, tá? Mas a gente usa muito aqui, mesmo quando tem várias pessoas, por exemplo, vamos embora, né? Você não precisa falar, vamos embora, vamos pra casa. Você olha pra cara da pessoa, né, que tá com você e fala, Yala, significa o quê? Vamos embora, tá? Ou Yalabina, que é vamos, tá? Aí pra várias pessoas. Yalabina, tá? Vamos, tá bom? Então, Yala é usado, por exemplo, para uma pessoa só, tá? E Yalabina para várias pessoas. Porém, tá? Aqui no Egito se usa muito Yala para qualquer coisa. Yala para todo mundo, tá? Para um monte de gente, tá? Vamos embora, vamos. Ou então, vem aqui para a cozinha, Yala, tá? É isso, gente. Tem muito mais, claro, né? Essas aulinhas são aulinhas só de introdução mesmo para vocês, tá? Espero que eu tenha me feito entender e, como eu sempre digo, qualquer dúvida podem perguntar. Perguntem para a Nájua, tá? Ela passa para mim, eu respondo, não tem problema nenhum. Tá bem? Meninas, foi um prazer gigante, enorme estar com vocês de novo nessas aulinhas de férias. A gente se vê de novo no meio do ano, se Deus quiser, inshallah, tá? Que é outra expressão muito usada, né? Inshallah, se Deus quiser. Inshallah, no meio do ano, com a Nájua aqui, tá? Pertinho. Pelo menos de mim, né? E nós vamos nos ver então no meio do ano com mais aulinhas, tá bem? Muito provavelmente eu siga com pelo menos mais uma aulinha para vocês de árabe e até mesmo aulinhas de expressões, porque as pessoas aqui também falam muito com as mãos, tipo os italianos. E é muito engraçado, porque tem gestos com a mão que a pessoa não precisa dizer nada, tá? Quando ela faz determinados gestos,
o outro já entende exatamente o que a pessoa tá querendo dizer, tá? E talvez seja a próxima aulinha aí para as aulas de férias do meio do ano, tá bem? Meninas, um beijo grande, fiquem com Deus, fiquem na paz e tudo de bom para todas nós. Beijo grande, fui!